Pois é, meus irmãos. Perguntas que eram para ser simples, né? Mas tem se tornado muito difícil. Nós vivemos no meio de um debate acalorado sobre definições. O que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é liberdade. E uma coisa que parecia simples tem ficado complicado. O que é homem e o que é mulher. No momento onde nós abandonamos o valor de que há uma única verdade, certo e errado são distinções que não existem mais. Se nós não cremos que existe uma verdade, você não vai ter como saber mais nada do que é certo ou do que é errado, e definir vai se tornar algo impossível. E quando a gente não tem um padrão de algo, como é que a gente define? A gente não consegue definir. A cosmovisão que nós temos visto hoje no mundo, pelo menos do lado ocidental, rejeita qualquer absoluto. Qualquer coisa que você queira colocar que define o ser humano, o pensamento, o coração, a sociedade, está sendo rejeitada. E acha que se libertar desses padrões, se libertar desses absolutos, é, na verdade, encontrar a liberdade. Encontrar uma liberdade num ser, num eu, que não tem definição nenhuma. É um eu que eu ainda vou ver o que é que eu vou ser. Porque, na verdade, não tem nada definido. E a grande verdade, meus irmãos, é que essa situação, essa visão que a gente chama, né, essa visão do todo, essa cosmovisão, ela tem causado um problema muito grande no emocional, na mente das pessoas, aumentando a quantidade de depressão, de ansiedade e muitas vezes de suicídio em meio a uma crise fortíssima de identidade que muitos têm passado, além de imoralidade e promiscuidade, fruto de tudo isso. Nós não sabemos mais o que é a verdade, nós não sabemos mais o que é certo e errado, nós não temos mais definições. O que nós não percebemos é que no centro dessa discussão, no centro dessa realidade, há uma rejeição dos absolutos de Deus. E como as crianças aqui sabem, quem está definindo esses absolutos é Deus. É Deus quem está dizendo o que é e o que é que não é. E Deus define para a nossa segurança. Deus define para a nossa alegria. E quando nós nos separamos disso, a gente vai perdendo essa base. Ao longo desse início de caminhada no livro de Gênesis, a gente tem visto que é Deus quem separa, é Deus quem distingue, é Deus quem nomeia, é Deus quem é Senhor sobre todas as coisas. E quando a gente vai vagando, vai indo para longe dessas definições, é quase como se a gente estivesse fazendo o caminho inverso da criação. Enquanto ao longo do processo criativo de Deus, ali narrado no Gênesis capítulo 1, onde Deus vai separando, colocando as coisas no seu lugar, dando nome, a gente vai desfazendo essas coisas, então você vai retornando a vida para o seu caos, e isso é muito sério. Por isso que é urgente a gente continuar pregando sobre definições da palavra de Deus. E a definição que a gente quer trabalhar hoje, que tem sido uma discussão muito grande no nosso mundo, é o que é o homem. É uma pergunta, me perdoe, o nível, né, da argumentação, mas é uma pergunta filosófica antiquíssima. A definição do que é o homem não é uma coisa nova no pensamento do ser humano, mas a não definição é desastrosa para qualquer um. E além de tudo, qual é o papel do homem? Essa pergunta você vai encontrar em muita cabeça e muito coração. Por que a gente está aqui? O que é que a gente é para fazer aqui? Qual é o seu propósito? Qual é o seu papel? Então é baseado nessas duas perguntas difíceis que Deus nos convida para estarmos meditando nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Primeira página da Bíblia.
Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. O texto diz o seguinte: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o sexto dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor Deus, nos dá coragem, Senhor Deus, para aprender da Tua palavra e pregarmos, ó Pai. Da maneira como ela foi escrita, da maneira como ela foi passada a nós, Senhor Deus, com a convicção daquele quem governa todas as coisas, define todas as coisas, ó Pai. Senhor Deus, que nessa noite o nosso coração possa encontrar alívio, certeza, fé, Senhor Deus, na Tua palavra, na Tua vontade, Senhor. Mas também que nós encontremos o mais maravilhoso Deus, o único Deus verdadeiro, onde se revela, através das Escrituras, revela a sua vontade, aquilo que Ele é. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu cuidado na nossa vida, pelo privilégio de no dia de domingo estarmos na Tua casa, Senhor Deus, reunidos com a Tua palavra aberta, estudando e aprendendo dela. É assim que nós oramos e Te agradecemos por esse imenso privilégio. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, abra nossa mente, o nosso coração, para estar nos fazendo entender porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos aqui ainda, a gente conversou na semana passada sobre os dias da criação, né? Foi um texto longo, do dia 1º até metade do dia 6º, e estamos aqui no finalzinho, né, do dia 6º da criação, onde Deus, junto com os animais terrestres, cria o ser humano. E a gente viu a riqueza do mundo que foi criado por Deus. E a gente também viu que é essencial a gente estudar e aprender sobre a criação, porque é essencial para conhecermos e adorarmos ao único e verdadeiro Deus revelado na palavra. A leitura de Gênesis, a compreensão da criação, a compreensão de quem Deus é essencial para a gente ler esse mundo. Para a gente ler as circunstâncias, as questões que a gente enfrenta nesse mundo. Sem as primeiras páginas da Bíblia, a gente estaria sem a nossa base muito bem colocada e trabalhada. Então, a gente viu que Deus foi ordenando e criando esse mundo, essa terra, preparada para o homem como se fosse todo o enxoval do bebê, para a chegada do homem, onde todos os detalhes necessários para que a vida humana possa existir, possa viver dentro desse planeta, foi criado por Deus ao longo dos 6 dias da criação. Então, o homem chega com a terra pronta. O homem nasce rico, porque o nosso Deus providencia aquilo que a gente precisa antes mesmo que nós saibamos que a gente precisa daquelas coisas. Então, quando Deus vai criar o homem antes do momento criativo, que não é relatado aqui no capítulo 1, mas é relatado em detalhes, né, como se Moisés retorna para detalhar ainda mais a criação do homem, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele traz uma coisa importante, interessante. Nas outras etapas da criação, da água, dos animais, das plantas, a palavra é sempre haja, produza. Deus está falando de uma maneira no singular, o verbo está no singular, e parece que de uma maneira um tanto quanto impessoal. Mas quando ele começa a falar sobre a criação do homem e da mulher, o verbo muda. Aqui nós encontramos, agora vamos fazer, façamos os seres humanos.
É interessante isso, porque o verbo ele vai para o plural e ele assume uma perspectiva mais intimista, mais pessoal da parte do próprio Deus. E apesar de haver algumas possibilidades para esse plural que aparece aqui, no versículo 26, o mais comum a interpretação é que aqui há uma referência sutil da Trindade. A gente já enxergou um pouquinho isso, porque nós vimos na primeira pregação que Deus está criando, o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas, e Cristo é o verbo que estava com Deus e era Deus no início de todas as coisas, conforme o evangelista João nos coloca. Então, há evidência da Trindade já em Gênesis capítulo 1. E agora é como se a Trindade, no seu conselho, conversa entre si e diz, olha, vamos fazer o ser humano parecido conosco. Façamos os seres humanos parecidos conosco, a nossa imagem e a nossa semelhança. E é muito interessante que essa frase, essa pausa em toda a corrente da explicação da narrativa, é como se dissesse assim, olha, tá para surgir algo agora muito importante. Algo diferenciado, não é mais um haja, não é mais um produza, agora vai aparecer algo mais parecido com o ser do próprio Deus. É difícil a gente entender aqui que alguns comentaristas colocam aqui como se Deus estivesse falando com os anjos, né? Mas a Bíblia em nenhum momento dá a gente entender que a gente tem característica de anjo, né? A não ser quando a gente for para o céu, que ele fala que seremos como anjos, porque não haverá casamento, né? No céu, a palavra de Deus nos fala isso. Então, Deus ele não consulta ninguém além de si mesmo para tomar suas decisões criativas. Deus ele é soberano, ele é sábio e ele consulta somente a ele mesmo. E é interessante que nós não somos como os animais, conforme a nossa espécie, apesar da taxonomia moderna, né? Vai caminhar nessa linha. Ele fala, não, nós somos a imagem de Deus, parecidos com Deus. Nenhum outro elemento da criação recebe esse adjetivo, recebe essa característica. E é interessante que essa palavra aqui, a imagem, né, o parecido que é colocado aqui na linguagem de hoje, mas nós temos na revista atualizada como a imagem e semelhança, né? Essa palavra aqui, imagem, se refere à ideia de uma estátua esculpida. Se refere a você fazer uma obra de arte, onde aquilo ali é feito para ser parecido com algo. E aquela imagem, ela na verdade fala sobre. Se eu pego e faço uma imagem, um esculpir, né, por melhor que eu seja como artista, ainda assim é diferente da que aquela imagem se refere. Então, o que o texto está nos dizendo é o que a linguagem de hoje já colocou aqui, entre aspas, já traduzido. Agora vamos fazer os seres humanos que se parecerão como nós. Serão parecidos conosco. Por que essa palavra é interessante? Por que isso é importante? Porque parecer não é ser. Nós parecemos com Deus, mas nós não somos deuses. Nós não somos onipotentes, nós não temos poder para fazer todas as coisas como Deus é. Nós não somos oniscientes, dá um trabalho danado para ser ciente de alguma coisa. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. A Bíblia fala que Deus é onipresente. Às vezes a gente queria estar só em 2 lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos. Nós não somos isso. Por quê? Porque nós não somos iguais a Deus. Nós não somos deuses. Nós somos parecidos com Deus. Mas, à semelhança do onisciente Criador, nós temos a capacidade de pensar. Que é o que está acontecendo nesse momento. Sua cabeça está rodando, fazendo várias conexões, enquanto simplesmente você me ouve, ou então está viajando por outras coisas, não está nem aqui. Nós também fomos criados seres relacionais. Nós gostamos de relacionamento. Nós gostamos de estar com os outros. Nós gostamos de estar com os nossos semelhantes. E quando nós temos pessoas que são parecidas conosco, nós também temos a alegria de estar com elas. E de onde é que vem isso? Da Trindade. Onde Deus tem relacionamento, o Pai tem com o Filho tem com o Espírito Santo tem com o Pai. E Deus nos dá sentidos.
para que esses sentidos sirvam de exemplo e modelo para que a gente entenda como Deus se relaciona conosco. Deus nos dá um par de ouvidos para que a gente possa entender quando Deus falar assim, diz, olha, eu ouço a sua oração. O que é que isso significa se eu não tiver ouvido? Claro que é uma linguagem humana para dizer como Deus lida conosco, mas era isso que Deus queria fazer. Deus queria fazer pontes com os seres humanos, para que eles pudessem compreender esse tipo de relação. Deus dá olhos aos seres humanos, para que ele possa contemplar a natureza de Deus, para que ele possa vislumbrar a Deus, e ele também saiba, quando Deus falar assim, olha, eu observo toda a minha criação, eu olho cada filho meu. A gente entende o que isso significa. Porque temos os olhos que Deus nos deu para ter, temos os ouvidos que Deus nos deu para podermos compreender. Também nós somos semelhantes com Deus porque nós fomos criados dentro de um padrão moral. Um padrão moral que você vai encontrar em todo lugar, colocado dentro de Deus, a partir do ser do próprio Deus. Sabemos que você maltratar uma criança de maneira severa, seja molestá-la fisicamente, seja uma agressão, todo mundo sabe que isso é errado. Quem faz isso começou um processo de desumanização, seja societário ou comunitário. Temos um padrão em nós criado à luz da moralidade de Deus, à luz da santidade do ser do próprio Deus, porque nós somos parecidos com Ele, obedecemos ao padrão do Criador. Também nós fomos criados imortais, como Deus é. Deus não pode morrer. Deus não morre. E nós fomos criados imortais, parecidos com Deus. Também nós fomos criados seres espirituais. Por quê? Como é que nós vamos nos relacionar com um Deus que é espírito sem sermos espirituais? Não tem como. Então nós fomos criados com o espírito para que esse espírito se relacione com Deus. Nós somos o reflexo de Deus. Nós somos como a lua. A lua não tem a luz dela, né? A luz própria. Ela brilha com a luz refletida do sol. É interessante que naquela época do povo do Egito, que recebeu essa revelação maravilhosa de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, era exatamente esse o discurso de um rei. O rei dizia assim, eu sou o representante de Deus na terra. Eu sou o próprio Deus fulano de tal, porque eu sou o representante dele aqui na terra. E quando o povo ex-escravo do Egito, que cresceu ouvindo isso dos seus faraós, eles ouvem Deus dizendo assim, não. Todos são a imagem e semelhança minha. Logo, não existe alguém mais importante do que o outro, porque todos são criados à imagem e semelhança do único e verdadeiro Deus, Criador. E o que é que isso afeta a gente? Por conta disso, nós não acreditamos, valorizamos, nem incentivamos a seleção natural para os seres humanos. O que é que isso significa? O nosso valor não está em ser mais forte fisicamente. Se nós defendemos, se nós entendemos a cosmovisão de Deus aqui, quem é mais forte fisicamente não é mais importante. Por mais força que ele tenha, ele não é mais importante que eu, que sou fraco. Aquele que é mais forte financeiramente também não vale mais do que eu. Por quê? Porque o dinheiro não torna ele mais semelhante a Deus, nem menos semelhante a Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser mais forte politicamente, intelectualmente, não nos faz melhores do que os outros. O valor do ser humano está em ele ser parecido, criado à imagem e semelhança de Deus. Todos eles. Seja feto ou seja idoso. Seja asiático, seja africano, americano, não importa. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando você chega em Êxodo, nos 10 mandamentos, Deus fala com toda segurança, não mate. Você vai estar matando aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus? É por isso que ele fala, não xingue, não minta, não violente, não explore. Muito pelo cuidado. Muito pelo contrário, cuide.
Cuide do frágil. Cuide do pequeno. Use a sua força intelectual, financeira, espiritual para cuidar do que é frágil. Porque tanto você quanto ele são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós, nessa jornada, o ser humano, ele sempre tende a cair nos extremos. Nosso pensamento sempre vai para os extremos. Se de um lado, a gente quer se valer e ser mais importante pela força, seja ela de que tipo for, do outro lado nós dizemos assim, eu tenho a imagem de Deus. Nós acabamos acreditando que nós somos os deuses. E nisso, a sociedade começa a dizer para a gente, os psicólogos começam a dizer para a gente, que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Tudo que você precisa está dentro de você, se ame mais, seja mais forte, treine sua mente, porque tudo depende de você. No fundo, a palavra é, você é autossuficiente. E nós não somos. Quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que nós somos extremamente dependentes do nosso Criador. Dele dependemos o ar que nós respiramos. Dele nós dependemos para tudo que pensamos, para tudo que queremos, porque a gente não controla nada nesse mundo. A história não está nas nossas mãos. Mas nós nos enchemos tanto da imagem de Deus que acabamos achando que nós somos deuses. A gente na área da academia, né? As pessoas que se preocupam muito com o corpo. E aí tem interessante que ele fala assim, diz, não, eu preciso treinar muito porque o meu corpo é templo. Eu disse, ótimo, versículo bíblico, né? Diz o resto. Né? É templo do Espírito. Mas vira templo de quem? De mim mesmo. Para que as pessoas adorem ao meu corpo. Porque eu também faço isso. É muito interessante como a gente pega os textos bíblicos e reverte para o nosso egoísmo, né? Uma das coisas mais interessantes que a gente vê hoje em dia nas heresias, né? Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Tá vendo? Comece com amando você mesmo. Meu pai do céu. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Esse é o segundo mandamento. Qual é o primeiro? Ame a Deus acima de todas as coisas. É através do amor de Deus que eu tenho o amor suficiente para me libertar de mim e amar o outro. O mundo pega só metade da história e transforma no que ele quer. E muitas vezes nós estamos engolindo essas coisas. É interessante que, a semelhança de Deus, nós somos plurais, né? Deus é três, né? No Pai, no Filho, no Espírito Santo. E é muito interessante porque nós somos dois, mas com Deus a gente fica três. É homem e mulher. Com Deus, homem, mulher e Deus. Oh. O texto nos fala, agora façamos os seres humanos. É muito interessante essa história porque a gente perde algumas coisas. Porque quando tem essa palavra aqui, agora façamos os seres humanos, vamos fazer os seres humanos, tem lá, agora vamos fazer Adão. Oxe, Adão não era um homem? Agora virou seres humanos. A palavra Adão é uma palavra que traz essa conotação de humanidade. Essa expressão mais plural, né, mais coletiva. Apesar da gente conhecer como nome próprio, né, tem essa conotação também coletiva pela própria função de Adão. Né? Ele representou toda a humanidade, tanto Adão quanto Eva. Mas é interessante que quando ele fala aqui no texto, versículo 27, ele diz assim, assim Deus criou Adão, os seres humanos, e ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Uma boa tradução para aqui é macho e fêmea. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou macho e fêmea. É muito interessante que na discussão moderna hoje, sobre o que é um homem e o que é uma mulher, ninguém discute macho e fêmea. Discute? Não. Dentro dos animais tem macho e fêmea. Todo mundo sabe o que procurar para saber o que é macho e o que é fêmea.
que Deus está dizendo aqui para nós, ao criar macho e fêmea, o critério para diferenciar um do outro é um critério biológico. Um é macho e o outro é fêmea. É tão intrínseco isso dentro. Está dentro do DNA do seu cromossomo. Você não tem como alterar. Você pode pensar o que você quiser. Você pode vestir a roupa que você quiser. Se você morrer e depois tirar a sua ossada, ou é macho ou é fêmea. Não, mas ele pensava que era isso. Ele pensava que ele era uma mulher no corpo de um homem que dormia como cachorro, acordava como gato. Quando morrer, ou é macho ou é fêmea. O ser humano, em todas as suas questões, em todas nas suas ideias, da qual eles querem chamar isso de discurso de ódio, é na verdade uma luta contra o Criador. Deus não me define. Não é Deus que diz o que eu sou. Eu sou o meu Deus. Eu defino quem eu sou. Essa é a batalha que a gente está vivendo. Essa é a briga que nós vivemos no nosso momento. E Deus colocou a coisa de uma forma que você não consegue alterar. Pode tomar remédio, pode fazer cirurgia, você vai enganar os seres humanos, mas a sua biologia, lá no cerne, em cada célula sua está estampada a vontade biológica de Deus para você. E como é triste quando nós olhamos para Deus e assim, Senhor Deus, eu não quero ser o que o Senhor quer que eu seja. E a palavra de Deus nos ensina, a gente vai ver isso nos próximos capítulos aqui, né? Mas que Deus fez homem e mulher para serem complementares. Assim como na Trindade. Quem é mais importante na Trindade? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Ninguém. Eles é Deus, né? O português falha aí no negócio, mas é assim mesmo. Quem é mais importante? Homem ou mulher? Ué, eles são seres humanos, eles formam uma unidade. Não tem como tirar um do outro. Não tem como. Deus fez para um viver com o outro. Meus irmãos, quando a gente quebra, a gente abandona essa rebelião. Quando a gente abandona essas definições de Deus, a gente traz consequências para a gente. Para as crianças, então, elas estão numa fase que elas não sabem nada. Elas não sabem o que é certo. Elas não sabem o que é errado. Elas recebem as definições. Se ela recebe que não tem nada definido, muito bem, você está ajudando ou colaborando para que qualquer criança se perca lindamente na adolescência e na juventude. Ela não tem definição na cabeça. Aquele que é o referencial para ela do que fazer e o que não fazer, diz a ela, defina você. Imagine que você chega numa empresa e você está sendo contratada. E a pessoa chega para você assim, parabéns, como é seu nome? Bárbara. Muito bem, Bárbara, seja bem-vinda. Você vai fazer o quê? Ué, defina você o que você vai fazer. Eu vou definir? É. Oxe, então eu vou definir que eu vou ficar em casa. Aí chega lá, vai fazer alguma coisa, eu vou ficar fazendo isso aqui. Ô, como é que faz isso aqui? Defina você, como é que você faz? Me diga, vai para onde essa empresa? Vai falir. Porque tudo precisa de definição. Meus irmãos, nós somos chamados para pregar a verdade, mesmo que incomode. Isso não é uma licença para sair apontando o dedo para ninguém. Mas isso é um convite de coragem, sim. É um convite de nos levar a nos levantar e pregar o que é que a palavra de Deus nos coloque. Mesmo que do outro lado me odeie por causa disso. Eu não tenho direito para ofender, porque do outro lado tem uma imagem de Deus. Mas nós somos chamados a responder com sabedoria, com temor, com força, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque no fundo, o que está acontecendo com as pessoas, e sempre esteve, é que as pessoas estão sendo enganadas pelo pecado. Elas não têm a resposta. Essa resposta está em Jesus Cristo. A nossa natureza, depois do pecado, ela não reflete muito a semelhança de Deus. Tudo foi alterado. Tudo foi contaminado.
A distinção de homem e mulher está misturada. Nós não somos mais imortais. Nós também não somos mais espirituais. A Bíblia fala que o nosso espírito nasce morto depois do pecado. A nossa racionalidade, a nossa moralidade, os nossos relacionamentos foram profundamente prejudicados pelo pecado. A forma de processar o mundo está prejudicada pelo pecado. A forma de viver a moralidade está prejudicada pelo pecado. Os relacionamentos, pai, filho, amigo, enfim, namorado, primo, está tudo prejudicado pelo pecado. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a perfeita imagem de Deus. Ele é o nosso Salvador. Quando nós somos perdoados por Ele, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida em obediência a Ele, aos poucos, com Jesus Cristo, Jesus nos serve como aquele guia que vai nos trazendo de volta ao Pai, onde junto do Pai nós vamos ganhando de volta a nossa identidade. E nos alegrando nela. Nos alegrando na identidade de sermos pecadores e entendermos que somos pecadores, que depois do pecado isso faz parte da nossa natureza, mas amados pelo Pai através de Jesus. Que nós somos homens ou mulheres. Que nós somos criados à imagem de Deus. Que nós somos diferentes dos animais. Que nós somos mais importantes do que os animais. Que nós somos biologicamente homem ou mulher. Fora de Jesus Cristo, nós estamos perdidos com uma identidade extremamente confusa, sem saber o que nós somos. E aqui você entende por que a gente precisa pregar de Jesus Cristo. Ele é o nosso retorno para todas as coisas. Mas o texto continua dizendo não só sobre o que é o homem. O texto nos fala, a partir do versículo 28, que Deus abençoou o macho e a fêmea, né, os seres humanos, dizendo que tenham muitos filhos que se espalhem por toda a terra e tenham poder sobre toda a natureza. E essa palavra aqui, abençoou, do versículo 28, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu estou dando capacidade para você fazer o que eu lhe peço. Eu estou abençoando você com capacidade para ser aquilo que eu peço que você seja e faça. Meus irmãos, qual era a dificuldade de Deus para ele encher a terra de gente? Me diga, qual era? Nenhuma. Se Deus quisesse fazer a terra já cheia de gente, ele fazia. Não, não. Mas Deus é interessante que tem umas coisas que Ele determina que aconteça por meio de. Deus determina o fim e o meio. Ele fala, a terra vai se encher, mas ela vai se encher através da multiplicação dos seres humanos, dos animais, das plantas. E é muito interessante, se você parar para observar, que a gente ganha um pouquinho de um poder, apesar de que a gente sabe que a gente depende de Deus, mas a gente ganha um pouquinho do poder de Deus. Como? Quando você gera um ser humano, você colocou na Terra uma coisa que nunca mais vai se acabar. Oxe, pastor, o que é isso? O ser humano morre. É, meu amigo, mas a alma é eterna. O corpo morre, mas a alma é eterna. Quando uma vida é gerada, aquela vida é eterna. Isso é muito sério. Muito sério na discussão que a gente está vivendo de aborto agora, né? Porque no momento que ela é concebida, gerou-se um ser eterno, não importa o tamanho. O meio, além da gente já conhecer como é o meio, né, de se reproduzir, mas vai ser trabalhado de maneira mais extensiva nos próximos capítulos, então eu não vou me deter muito aqui no padrão de Deus para isso. Mas por que Deus quis isso? Deus queria que a terra ficasse cheio da glória e do conhecimento da glória de Deus. Então ele fala assim, olha, eu quero que vocês, que são criações minhas, que são algo que me glorifica, se espalhem por toda
a terra. Se espalhem. Eu criei essa terra inteira para vocês. Se espalhem por ela. E até hoje isso nos encanta. Porque a gente está aqui e conhece a realidade do Nordeste, que é as praias do Nordeste. E que isso, então, vem até um pessoal de Minas Gerais para vir para cá. Porque a praia do Nordeste é isso. Aí você vai para a China. Não, no forte dela, lá não é praia, é outra coisa. Aí você vai para a Europa, é outra coisa. Vai tomar banho na praia da Europa para você ver. Não dá muito certo. Frio danado. Tá lá a praia, quem quiser, fica à vontade. Né? Cada lugar Deus criou diferente. Para que a gente se espalhasse, contemplasse a glória de Deus e nós glorificássemos a Deus em cada canto da terra. O objetivo de Deus é que Ele seja glorificado em cada canto da terra. Isso é importante para a gente entender Apocalipse, para a gente entender a Bíblia. Por que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho até os confins da terra? Para que o meu nome seja glorificado até os confins da terra. Então, meus irmãos, não é só uma questão da gente ter cuidado com a criação. De Deus aqui está sendo o que hoje é chamado de naturalismo, né? de ambientalismo, né? Porque Deus cuida do meio ambiente. Sim, isso era e é a nossa obrigação. Mas a gente precisa entender aqui o que a teologia chama de mandato cultural, o que é que o homem precisa fazer, o que é que o homem precisa produzir. Deus nos deu a inteligência necessária para poder observarmos a criação, estudar a criação. Mas Deus nos deu essa inteligência para que a gente pudesse aprender as coisas da criação, para que ao se aprender a gente se maravilhar e voltar para o Criador. Um dia desse eu estava estudando com meu filho sobre química. Acreditava-se, né, que chegou numa conclusão que o menor partícula do mundo era o átomo. Se estuda, não. Dentro do átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. E depois se descobre que cada elemento químico é definido pela quantidade de próton que tem dentro do núcleo. Desculpa aí, viu, gente? Tabela periódica. Eu disse, gente, como é que o ser humano começa a descobrir isso? Agora me diga, desde quando isso já estava lá dentro? Desde a criação. E a gente foi descobrir agora, século XIX, depois de Cristo. Ao ler Gênesis. E ao estudar a ciência. Ao invés da gente reclamar que nunca mais vai usar aquilo na vida, a gente devia dizer, meu Deus, que Deus rico a gente tem. Porque tudo que o homem descobre na natureza já estava lá. Deus, em sua sabedoria, que é muito aquém da nossa, já colocou lá. Os animais não fazem isso. É nossa função gerenciar e usufruir dos materiais que Deus nos concedeu nesse mundo. Deus nos colocou como vice-gerente da criação. Essa criação que nós temos é responsabilidade nossa. Mas nós precisamos lembrar que a nossa autoridade não é absoluta, porque a gente é só mordomo, isso aqui não é nosso. A gente acha que pode, o mais forte explora tudo. Não sabe que essa terra pertence a Deus, que a gente prestará conta para Deus. Muitas vezes, meus irmãos, o que nós vemos hoje em dia é ganância, arrogância e egoísmo, que nos afasta de cumprir o nosso papel designado pelo próprio Deus. A nossa arrogância nos faz ver a ciência como inimiga de Deus. E não como algo que veio dele para que nós possamos voltar para ele em adoração. Logo, na ciência de hoje, conhecimento não gera adoração. Só gera arrogância. E assim a gente não cumpre o papel que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estudarmos a criação, dominarmos sobre a criação e esse processo ser para a honra e para a glória de Deus. O egoísmo nos faz viver uma vida de conforto e paz, onde muitas vezes não queremos nem encarar a jornada com filhos biológicos, nem com filho adotado. Não, deixa os outros encher a terra aí. Eu quero é paz.
Enquanto uma das melhores coisas que você pode fazer, desafiantes que você pode fazer, é criar filhos para a glória de Deus, para que onde eles vão, eles possam adorar a Deus e encher a terra. Em prol dos nossos planos pessoais, a gente acaba abandonando o padrão de Deus. Seja por meio de procriação, seja por meio de evangelização. Eu quero que Jesus me ajude a ter uma vida de paz. Eu não quero viver para a glória dele. É por conta da nossa ganância que a gente vai extraindo da natureza de maneira predatória, adorando e exaltando os animais acima dos bebês. Mata um filhote de arara para você ver o rolo que dá. Mata um bebê. Estão querendo botar previsto em lei. Os animais têm valido mais do que os seres humanos. Isso é, mais uma vez, algo que nós precisamos abrir os olhos e perceber qual é o padrão de Deus para nós. Deus não coloca os animais no mesmo patamar dos homens. Deus coloca muito pelo contrário, sim, os homens para cuidar dos animais, como as crianças aqui falaram. Mas isso não significa que os animais são mais importantes. Enquanto nós vemos cachorrinhos vestidos, passeando em shopping, e quando ele faz as suas necessidades, ele tem lencinho umedecido, quisera eu estar falando de alguma coisa que eu não vi, a gente tem criança em orfanato. O fim principal do homem é glorificar a Deus com a sua inteligência, glorificar a Deus com a sua família, glorificar a Deus com o seu trabalho. É isso que Deus está mandando aqui. A sua família, ela foi criada para glorificar a mim. O seu trabalho de dominar a terra, de usufruir da terra e cuidar dela, é para mim. Os animais, a sua inteligência, eu lhe dei para você possa compreender quem eu sou. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós encontramos o nosso lugar, o nosso propósito, o nosso papel. Sinceramente, não importa se eu sou encanador, se eu sou administrador, se eu sou economista, se eu sou professor. Eu estou usando aquilo que Deus me deu para a honra e para a glória do nome dele. Ao ver toda a criação pronta, ter definido o propósito, o papel do homem, no versículo 31, Deus fala, o texto fala, e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Em todas as outras você encontra bom, 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 bom. No versículo do final da criação, ele fala muito bom. Meus irmãos, quando a gente começa a alterar o padrão de Deus, se prepare para ficar muito ruim. O texto fala também uma coisa maravilhosa que passa desapercebida dos nossos olhos, só um parêntese, né? Que Deus dá a provisão para os homens e para os animais. Fala, olha, vocês vão ter alimento, os animais vão ter alimento, os homens vão ter alimento. É interessante que muitos mitos, né, de outros povos falavam dos homens produzindo o alimento para os deuses. Em que o homem era escravo dos deuses para produzir alimento. No nosso Deus, a gente vê um Deus que providencia o alimento para o homem. Totalmente diferente. Providência, gente, é providenciar antes do tempo. Deus providenciou o alimento do homem antes que ele precisasse. Isso revela também o nosso Deus providente, que providencia as coisas antes que a gente saiba que precise. Em Deus, meus irmãos, em Deus, nós encontramos tudo o que precisamos para vivermos materialmente, para vivermos espiritualmente, emocionalmente e filosoficamente também. Sem Ele, a gente vai ficar preso na ansiedade, na ilusão de que nós somos autossuficientes.
Meus irmãos, Gênesis capítulo 1 é essencial para a nossa fé. É essencial para estabelecermos os grandes temas da nossa fé. Ainda não terminou, e precisamos também muito do capítulo 2 e do capítulo 3. Eu espero que você possa estar compreendendo que eu não estou aqui falando sobre questões elevadas, de filósofos. Não estou falando da nossa vida, do dia a dia, quem nós somos, quem Deus é. Como a Bíblia se relaciona com a nossa vida, como a Bíblia lê o mundo que nós vivemos, porque não é sobre um livro, é sobre Deus dizendo, olha, a visão correta desse mundo é essa. E que nós possamos, assim como foi a oração das crianças, nos alegrar naquilo que Deus reserva para nós. Eu lembro quando eu comecei a estudar o papel do homem e da mulher, né, no casamento, e eu comecei a entender, eu fiz, caramba, eu queria ter nascido mulher. Porque na minha visão, o papel do homem é difícil. Mas eu sei que se Deus reservou para mim que eu sou homem, é porque Ele quer que eu exerça o papel de homem, não de mulher. E eu me alegro no meu Deus por aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Porque foi Ele quem nos projetou, é Ele que nos criou para a honra e para a glória dEle. E é assim que seremos completos. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, que o nosso coração, ó Pai, se alegre imensamente em Te conhecer, ó Pai. Que o nosso coração possa finalmente encontrar repouso, descanso, ó Pai, nas definições que Tu traz para nós. Que nós possamos entender que essas coisas, ó Pai, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos faz aprender, ó Pai, é para o nosso bem, é por amor, por misericórdia, para que nós não andemos por aí perdidos e vagos, Senhor Deus. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma resposta vinda da Tua palavra para todas as ofensas, ó Pai, que têm sido feitas contra Ti, ó Pai, nesse mundo, nesse século. A Tua palavra nos fala em Romanos 12 que nós não podemos nos amoldar a esse século, a mentalidade desse século, porque nós somos moldados pela mentalidade do Criador que está além dos séculos. Ajuda, Senhor Deus, cada homem e cada mulher aqui presente a cumprir o papel para o qual o Senhor os tem chamado, Senhor. Para que nós sejamos Teus representantes, mirando na luz de Jesus Cristo, confiando no sacrifício de Jesus Cristo por nós, ó Pai. Nos enche, ó Pai, do Teu poder. Nos enche, ó Pai, para que nós possamos ser capacitados, assim como Adão e Eva foram capacitados e abençoados, para cumprir o papel deles, que nós sejamos também. Fiéis testemunhas Tuas aqui, Senhor Deus, que levam o Teu evangelho a todos os cantos da terra, para que Tu sejas glorificado, Senhor Deus. Que a Tua glória seja a coisa mais importante da nossa vida. Por isso que nós Te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre cada crente aqui presente e espalhado ao redor da terra. Amém.